9, de 42 ao 50. Ouçam com atenção a leitura da palavra de Deus. Vamos ouvir a leitura. Eu faço o versículo 42 que inicia assim: E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão, ou se tua mão, te fizer tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos, do que tendo os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos, e paz uns com os outros. Amém, irmão. Se assente. Irmãos, eu quero falar aos irmãos sobre a seriedade do discipulado cristão. Eu quero falar aos irmãos sobre a seriedade da vida cristã. Cristo mais uma vez ressalta as exigências para o discipulado. Observe que no início do capítulo 9 suscitam várias dificuldades encontradas na vida dos próprios discípulos. Briga entre eles, disputa entre eles, fraqueza diante de um jovem levado pelo pai. Tentaram suprimir um homem que estava expulsando demônios. E Cristo, antes de entrar, propriamente dito, mais a fundo, ou mais especificamente, sobre a sua ida para a cruz e sua ida para Jerusalém, ele vai mais uma vez ressaltar as exigências do discipulado cristão. Ele vai mais uma vez levantar a grande implicação do que é segui-lo, do que é viver a vida cristã, do que é ser discípulo de Cristo. Irmãos, seguir a Cristo é segui-lo através de um relacionamento pessoal com Ele. Ou seja, a implicação prática de que Cristo passou a ser o Senhor da sua vida. E segundo Jesus, nós somos chamados por Ele e somos livres por Ele para vivermos o potencial da vida que Ele trouxe. Viver o potencial dessa nova vida em Cristo. E olha, irmãos, o termo radical, ou a palavra radical, não está em voga, ou o seu valor semântico está sendo desconstruído e desvirtuado hoje, por algumas correntes religiosas extremas, por alguns grupos extremistas, que tomam certas atitudes em nome de Deus. E por conta disso, essa palavra radical está sendo usada muitas vezes para caracterizar esse grupo. E a palavra radical muitas vezes não se associa à vida cristã. Meus irmãos, não tem ninguém mais radical do que Cristo aqui. Se tua mão te faz tropeçar, arranca.
Se teu olho te faz tropeçar, arranque-o. Quem fizer um desses pequeninos tropeçar, melhor lhe fora amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser lançado no mar. Irmãos, discipulado é coisa séria. Cristo está ressaltando aos discípulos. Isso envolve muito mais do que a consciência do Evangelho. Isso é muito mais do que saber o que é o Evangelho. Isso exige de nós atitudes radicais, como negar a si mesmo, tomar cruz, atitude radical para com o pecado, consciência para com o mais fraco. E Cristo aqui está nos chamando novamente a este chamado, ou melhor dizendo, a este discipulado consciente, e vou usar de novo, radical. E o discipulado que Cristo aqui está ressaltando, as implicações que Ele está ressaltando mais uma vez aos 12, de maneira imediata, que eles estão participando ali no contexto imediato do texto, e de uma forma geral a todos aqueles que foram chamados por Ele. Que discípulo radical passa por uma atitude em não servir de tropeço ao pequeno, uma preocupação legítima com o outro. Por que isso? Veja como Jesus começa o verso 42. Olha, e quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, ou melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. O pequeno aqui, irmãos, pode se referir tanto à criança que foi colocada no meio ou entre os discípulos, quando eles estavam discutindo qual era o maior, e para aplicar o princípio do serviço, Cristo pega uma criança e coloca entre eles. Mas aquela criança está caracterizando os que necessitam, os pequenos, os fracos, os que necessitam do serviço dos discípulos, que estão sendo conduzidos por Cristo a uma maturidade maior para servir. E são justamente pessoas que estão sendo representadas na criança, que eles vão ter que dedicar o seu serviço de maneira amorosa, cuidadosa, vão cuidar deles, vão dedicar a vida e os dons de Cristo a eles, a estes pequenos. Como pode se referir à pessoa do texto passado que eles encontraram expulsando demônios, e que não era do grupo, mas que tentaram impedir que aquela pessoa se envolvesse com o reino, porque não participava do grupo. Ou seja, Senhor, nós o fizemos com que ele parasse, porque não seguia conosco. Mas Cristo inverte e diz: não é papel de você, ou não é papel de vocês fazer com que eles parem. Não, ou seja, Cristo estava ensinando a eles que eles deveriam julgar as coisas de acordo com a palavra de Deus, e não de acordo com a limitação de grupo criada por eles. Pois o grupo daqueles que pertencem a Cristo é muito maior do que o grupo criado por eles, que só são os 12. Pois bem, irmãos, o termo pequeno aqui caracteriza as pessoas que necessitam de um certo cuidado, caracteriza as pessoas que precisam de ajuda para se tornar maduro, para deixar de ser pequeno. São pessoas que facilmente são desencaminhadas, que facilmente tropeçam, mas que pertencem a Cristo. Faz parte do grupo de Cristo, ou faz parte daquelas pessoas por quem Cristo morreu. São crentes. E a advertência de Cristo aqui é muito séria, muito séria. E a dura advertência de Cristo em relação àqueles que fazem outras pessoas tropeçar. E nós iremos ver mais à frente como fazemos isso. A advertência de Cristo aqui, irmãos, reflete sua preocupação com os fracos, com os pequenos do grupo, e responsabiliza seriamente as
as pessoas, possivelmente mais maduras, a não colocar tropeço, a fim de com que essas pessoas caiam. Ou seja, Cristo nos chama a fazer uso da nossa liberdade cristã e do nosso conhecimento acerca da sua vontade, para não fazer estes indivíduos tropeçarem, essas crianças caírem. Vemos também, irmãos, o que Cristo está dizendo reflete mais uma vez a seriedade da vida cristã. A seriedade da vida cristã implica em preocupar-se comigo, como membro do corpo de Cristo, e se preocupar com todos aqueles que são membros de Cristo. O discipulado que Cristo está tentando a todo tempo deixar claro aos discípulos e a nós, é que esse discipulado é uma caminhada consciente e séria todos os dias das nossas vidas. É encarando a realidade do chamado de Cristo todos os dias das nossas vidas. E Cristo nos chama a um compromisso com Ele, sério, sério. E mais uma vez Ele trata de exortar os 12, mas não somente os 12, exortar a todos nós, de que caminhar com Cristo é se preocupar com o próximo também. Caminhar com Cristo é se preocupar em não servir de tropeço aos demais. O Senhor está falando aqui, irmãos, sobre o relacionamento entre aqueles que foram chamados por Ele. O relacionamento dos discípulos, dos fortes com os mais fracos, daqueles que dependem ou são dependentes na fé e que estão à procura de ajuda para tornar-se maduros e que estão precisando de apoio e suporte, de amor e dedicação, de serviço consciente, para que esses deixem de ser pequenos e se tornem maduros e grandes. E Cristo nos mostra como devemos nos relacionar com eles. Como devemos, discípulos, nos relacionar com os pequenos, com os que não possuem maturidade e estrutura para desfrutar da liberdade cristã ainda. Observe, irmãos, que o mesmo Deus que faz questão de considerar um copo de água servida ao discípulo é o mesmo Deus que irá responsabilizar as injustiças feitas contra os pequenos. Por isso, cuidado a fim de não colocarmos tropeços no caminho de qualquer que sejam os pequenos, é agir conscientemente de acordo com a vontade de Deus. Tropeçar aqui, fazer com que o indivíduo tropece, ou com que o pequeno tropece, é fazer com que ele não se desvie da vontade de Deus, ou não se desencaminhe, ou não seja prejudicado na sua caminhada de fé. A ideia aqui é: não faça com que uma pessoa tropece na sua fé. Ou seja, nós somos chamados a servir, contribuir, propor progresso, ajudar no crescimento, contribuir com a edificação, com o avanço da fé. Mas a advertência de Cristo é: cuidado para que você não faça o contrário. Cuidado para que você não esmague o fraco. Cuidado para que você não mande parar a quem deva mandar prosseguir. Cuidado para você não julgar erradamente e considerar alguém que é do grupo como se não fosse do grupo. Ao invés de propor crescimento, você suprime um pavio que está fumegando. O termo utilizado por Cristo denota alguém que coloca a armadilha no caminho do outro. Alguém que coloca a armadilha para que o outro caia. Irmãos, Cristo é duro aqui quando diz assim: olha, ao invés de você fazer isso, é melhor você amarrar uma pedra de moinho. A pedra de moinho, irmãos, eram duas pedras. Era um moinho pequeno que a mulher tinha dentro da sua própria casa, e com a própria mão ela
é a pedra maior que Jesus está usando. E quando Cristo fala em moinho, aqueles que estão no contexto imediato do texto se ligaram e perceberam a seriedade do tom do discurso de Cristo. Ou seja, vocês amarrem a maior pedra de moinho e se lancem no mar. Ou seja, antecipe o juízo de Deus sobre sua vida. Você não pertence a mim. Ou seja, quem comigo não ajunta, espalha. Antecipe o juízo sobre sua vida. Mas você pode perguntar, por que isso? Isso não é muito duro, radical, severo. Por que Cristo está falando desse jeito? Irmãos, o Evangelho está dizendo que o fruto apresentado por alguém que coloca tropeço na vida do próximo não é de alguém que pertence a Cristo. O fruto é evidenciado na vida de alguém que intencionalmente faz tropeço para que o pequeno tropece. Tal pessoa não pertence a Cristo. Tal pessoa não pertence a Cristo. Tal pessoa não está seguindo a Cristo. Sua vida, ao invés de ser um progresso para o Evangelho e para o Reino, sua vida é um desserviço ao Evangelho e ao Reino de Deus. Por isso Jesus disse, antecipe-se jogando no mar. Olha, irmãos, a relação do povo de Deus já demonstrada no capítulo 9 por Cristo, a nossa relação, a nossa comunhão, ela é pautada por relacionamentos que envolvem o amor. Ou seja, é o amor que pauta o nosso relacionamento. É o serviço, é o respeito, é a consideração, é a ajuda mútua, é o cuidado paciente para com o outro. Por isso Paulo, quando escreve aos irmãos de Éfeso, ele diz, olha, não mintais mais uns aos outros, porque somos membros do corpo de Cristo e membros um dos outros. Fale agora cada um a verdade ao seu próximo. Fale cada um agora somente o que proporciona edificação para os que estão ouvindo. Agora o que Cristo quer ensinar é, olha, o maior fez tudo. Ele está pacientemente lidando com cada um deles. Lidando com Pedro, com João, com Tiago, com o próprio Judas, que ele sabe que irá traí-lo. Enfrentando a dificuldade deles, a imaturidade deles. Mas sabe por que Cristo fez isso? Para que eles amadurecessem. Para que eles se tornassem maduros, crescessem. Ou seja, Cristo está fazendo isso sem esmagar nenhum deles, sem sufocar nenhum deles, sem botar a mão no pescoço dele, sem atropelar a consciência imatura ainda deles. Eles também deveriam agir assim. Jesus disse a Pedro, em certa ocasião, olha Pedro, o diabo pediu para se juntar com vocês. Mas eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfalecesse. Mas quando tu te converteres, confirma a teus irmãos. Ajude a teus irmãos, para que eles também cresçam. Irmãos, para Cristo dizer que o suicídio seria melhor do que tal pessoa fazendo um crente se afastar da sua fé, é porque o nosso relacionamento, o relacionamento de uns para com os outros, deve ser levado a sério. A nossa comunhão deve ser levada a sério. A nossa caminhada com Cristo deve ser levada a sério. Pois essa é a atitude de um cristão verdadeiro. É não servir de tropeço para ninguém. É não servir de tropeço para aqueles que estão se achegando ao Reino, que estão imaturos, procurando referências, exemplos, modelos que reforcem como se viver em Cristo. Agora você imagine, o homem que expulsou o demônio vendo os discípulos discutindo quem é o maior. Que é isso? Imagine o homem que expulsou o demônio ouvindo eles dizendo a Cristo, eu os impedi porque não seguiu o Senhor conosco. Irmãos, em uma igreja nunca
chegaremos ao ponto de termos somente crentes maduros. Mas em todo tempo sempre haverá uma mescla de pequenos e grandes. Grandes aqui não se refere, quando eu digo grandes, não são aqueles que são superiores, maiores, melhores, mas que no curso da vida amadureceram, cresceram e têm capacidade e ombros largos de suportar os mais fracos. Por isso a comunhão precisa ser vivida sob vigilância e cuidados bíblicos. Mas eu pergunto, como nós, apesar das advertências de Cristo, ainda desconsideramos aquilo que o Evangelho está dizendo? Como? Irmãos, a primeira coisa é, você pode usar a maturidade, a liberdade cristã, ao invés de usá-la para construir, você pode usá-la para destruir. Ao invés de usá-la para edificar, você pode usar para escandalizar. Ou seja, você pode induzir alguém a viver uma liberdade que a sua condição mental, a sua maturidade cristã ainda não lhe permite. Mas ao invés de você cercear a sua liberdade e sua conduta pelo amor, você usa o conhecimento que deixa inflar o orgulho para escandalizar aqueles que não estão preparados para ver certos comportamentos. E Paulo diz, olha irmãos, o conhecimento incha, mas o amor edifica. Nós não podemos usar o conhecimento de forma errada, irmãos, para deixar com que ele infle o orgulho e ficar exibindo certo tipo de liberdade para ferir a consciência dos fracos. Paulo deixou isso claro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você escandaliza através do erro, do mau exemplo, da transgressão. No contexto do capítulo 9, vemos como o pecado age silenciosamente na vida dos discípulos. Percebam, eles estão andando com Cristo há 3 anos. Está se encerrando a caminhada com Cristo presente. Irmãos, eles já ouviram muita coisa. Ouviram muitas coisas. Não só ouviram, eles viram muitas coisas. Viram a manifestação clara do Filho de Deus, agindo através do ensino e através da aplicação do ensino. Ou seja, já era causa suficiente deles agirem com total maturidade. Como diz Hebreus, pelo tempo decorrido, eles já deveriam ser mestres. Mas estavam agindo com tremenda imaturidade. Com isso, irmãos, prejudicavam, ou iria fatalmente prejudicar, quem estaria chegando. Quem estaria se aproximando de Cristo e vendo neles a imaturidade, apesar do tempo decorrido. Irmãos, eles não estavam agindo de acordo com o tempo da caminhada com Cristo. Muitas vezes, irmãos, Hebreus já ressalta isso. O tempo que você está desfrutando do ensino da palavra de Deus, o tempo que você está absorvendo o ensino correto da palavra de Deus, muitas vezes a sua maturidade não está condizente com este tempo. Você pode estar vivendo aquém da maturidade cristã, e ao invés de estar demonstrando maturidade, fé, esperança, uma vida que influencia, uma vida de fruto no reino de Deus, você está ainda, ou melhor, a igreja tem que lidar ainda com a sua imaturidade o tempo todo. Ao invés de contribuir para o progresso, a igreja tem que parar para tratar pessoas que já deveriam ser mestres pelo tempo. Ou seja, você prejudica ou prejudica com a sua maturidade usada errada, ou prejudica com a sua imaturidade pelo tempo que você caminha com Cristo.
E sempre teremos pequenos e grandes. Então, irmãos, a primeira preocupação de Cristo é que nós encaremos o discipulado se preocupando de maneira legítima com aqueles que são pequenos, se preocupando com o teu próximo, se preocupando com quem está à sua volta, se preocupando a fim de não servir de tropeço para a sua vida. O segundo ponto é que o discipulado, ou a preocupação em não servir de tropeço para o próximo, passa por uma atitude sincera de cuidar de si mesmo. Olha, você precisa amadurecer, você precisa crescer, você precisa não tropeçar ou não servir de tropeço. A preocupação de Cristo é que nós, irmãos, sirvamos de maneira objetiva e frutífera no Reino. E essa preocupação passa por uma questão prática bem radical. Ele começa dizendo no verso 43: e se a tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Se teu pé te faz tropeçar, corta-o. É melhor entrares na vida aleijado do que tendo os dois pés seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem fogo se apaga. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com um só dos teus olhos do que ter os dois seres lançados no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Irmãos, a exortação anterior sobre não fazer tropeçar introduz, ou Cristo coloca no texto, advertências contra a autoindução ao pecado. A pergunta que você deve fazer aqui é: como eu devo evitar com que os outros tropecem? Como você, meu irmão, pode contribuir para que os outros não tropecem, mas pelo contrário, cresça? A pergunta é clara, também está no texto. Você não pode ser tolerante com o pecado na sua própria vida. Isso só será possível através de uma rigorosa disciplina. Rapaz, é uma tendência nossa, é minha e sua, ronda os nossos corações. Uma tendência de sermos lenientes com as nossas próprias fraquezas, sermos brandos para conosco, nos vitimizarmos. Veja como, em relação a essa tendência na vida do discípulo, é muito forte. Eles discutem entre si: olha, quem é o maior? Quem é o maior? Quem é o melhor? E Cristo então está ali ouvindo aquela discussão, mas quando chega em casa, eles se calam. Ou seja, eles fazem silêncio, não querem comentar. Se Cristo não avança em perguntar para eles, eles iriam ficar caladinhos. Isso é nosso, hein? Você se cala acerca dos seus próprios pecados. Você se silencia acerca das suas próprias tendências pecaminosas, sendo brando, sendo indulgente, sendo leniente com as suas próprias fraquezas, mas é rude em tratar os outros. Quer interromper um curso de uma ação que está correndo, um homem que está lidando com as trevas? Jesus quer que não nos calemos acerca dos nossos próprios pecados. Davi diz que enquanto ele se calou, os teus ossos dentro dele ficaram a envelhecer. Perdeu o seu vigor, perdeu o seu ânimo. Não estou dizendo que pequemos ou estamos pecando à semelhança de Davi, mas pecado é pecado.
e deve ser tratado com o rigor que o Evangelho nos ensina a tratá-lo. E não se calar para com ele. A ordem aqui é de zelarmos para não prejudicarmos os outros, para não servirmos de tropeço através da nossa própria vida, da nossa própria conduta. O mestre quer nos desviar da autocomplacência. A ordem aqui é muito clara, ou seja, você corta aquilo que está te impedindo de maneira ativa a participar do reino de Deus, ou você será prejudicado. Como diz Ferguson, ou você mata o pecado, ou ele te mata. Os discípulos não podem medir esforços, irmãos. Nós não podemos medir esforços. Poupar esforços para evitar cair no erro e prejudicar o reino de Deus. Melhor a nossa própria vida. Essa é uma atitude que demonstra na prática o que significa negar a si mesmo. O que significa tomar a cruz. O que significa negar o eu. Aqueles que entram na vida, que valorizam o seu relacionamento com Deus acima de qualquer coisa, e são esses que Cristo estão chamando, e entrar na vida significa se conduzir ou deixar-se amoldar de acordo com a vontade de Deus. E Cristo está dizendo, discipulado é coisa séria. Está pronto a cortar? Está pronto a arrancar? Seguir a Cristo, irmãos, é coisa séria. Somos nós que brincamos. Seguir a Cristo é coisa séria. E Cristo não está nos chamando para uma vida de brincadeira, mas para uma caminhada séria, que envolve um compromisso sério, sincero com o reino de Deus. Isso necessariamente atravessa um caminho que dê tratamento sério contra ele, ou contra mim mesmo, contra os meus próprios pecados. Se não houver compromisso de cortar, de tratar seriamente a transgressão, não há discipulado. Se não houver um compromisso de negar o eu para se colocar de acordo com a vontade de Deus, não há discipulado. Veja como Jesus aqui não flexiona a questão. Veja como Jesus não interpreta a coisa de maneira subjetiva. E Jesus coloca 3 membros do corpo que podem provocar a queda, a transgressão. E dá a ideia de que estes membros são independentes. Se os teus olhos, ou um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca. Se uma das tuas mãos te faz tropeçar, arranca. Se um dos teus pés te faz tropeçar, corta. Ou seja, ele fala dos olhos, ele fala da mão e ele fala dos pés. E dá a impressão de que estes membros do corpo são membros que agem independente do homem. É só impressão, irmãos. Só impressão. Somos inteiramente responsáveis por aquilo que olhamos, por aquilo que trilhamos e por aquilo que falamos ou apalpamos, por aquilo que praticamos. Ninguém vai poder dizer assim: olha, foi a minha mão, foi os meus olhos, foram os meus lábios. Foi você. Você que está vendo o que não deve, está andando onde não deve, está falando o que não deve. Você que está tornando o pecado um hábito na sua vida. É você. O que Jesus quer dizer então com estes imperativos radicais? Corta, meu filho, arranque.
Será que Jesus está mandando literalmente arrancar? Irmãos, o Evangelho no capítulo 7 de Marcos já disse que o pecado está no nosso coração. É do coração do homem que flui os maus desígnios, o pecado, o adultério, a prostituição, a lascívia, a loucura. É do nosso coração que brota o pecado, ou seja, é da nossa natureza interna mais profunda, afetada pelo pecado. É de lá que ele se manifesta. O que Jesus está dizendo não é que o pecado está no teu olho, está na tua mão, está nos teus pés. Não. O pecado reside no coração. Isso é uma verdade bíblica. Mas é através dos seus olhos, mas é através das suas mãos, é através dos seus pés que o pecado tem se manifestado de uma maneira real. É através dos membros do nosso corpo que o pecado se manifesta. É através do uso dos nossos membros que demonstramos como estamos e quem somos. Olha, o que você está vendo denuncia a sua espiritualidade, como está seu coração. Aquilo que você fala denuncia como está a sua condição espiritual. Com quem você anda denuncia como está seu compromisso com Cristo e sua vida espiritual. Nossas ações concretas é quem nos condena. Por isso a Bíblia, quando menciona nossos membros, para se referir ou para caracterizar a nossa verdadeira natureza humana, ele está demonstrando que através dos olhos, das mãos e dos pés os pecados se tornam reais. Por isso Paulo diz aos irmãos: olha, vocês que ofereceram os membros de vocês ao pecado, agora muito mais ofereçam os membros de vocês à justiça. É através das mãos, dos olhinhos, da sua fala. Mas será que a mutilação resolve? Um cego pode ser lascivo, irmãos, mais do que alguém que enxerga. O que Cristo está ensinando aqui não é que você saia daqui hoje e vá cortar a mão ou arrancar os olhos. Até porque a mutilação é algo proibido na Escritura. O que Jesus quer ensinar é que você deve ser inflexível contra aquilo que te prejudica. Se o que você está vendo te prejudica, corte, meu filho. Pare de ver. Se aquilo que você está falando te prejudica, ou as conversações que te cercam denunciam, te prejudicam, te levam a agir ou pensar não conforme a palavra de Deus, caia fora. Se você tem trilhado caminhos que do seu ponto de vista é bom, mas a Bíblia está dizendo, você vai morrer, o fim é a morte. Saia dele. Jesus nos chama ao arrependimento. Jesus nos chama a tratar a sério o pecado e não brincar com ele. Não dizer, não, eu vou viver aqui, mas eu vou dar um jeitinho de não me prejudicar. Mentira! Mentira! Irmãos, o pecado exige de cada um de nós a atitude radical. Sejamos sinceros. E para com ele, irmãos, não há brincadeira. Nós não devemos brincar com o pecado. Você só vai conservar a vida de Cristo se lutar com todas as forças contra si mesmo. Jesus não nos ensina a ficarmos nos escondendo atrás das nossas próprias fraquezas. Você precisa ser enérgico e responsável. Na construção progressiva de uma vida santa, você é responsável.
Você é ativo. E o pecado é extremamente terrível. Terrível. Suas consequências são terríveis. Davi, irmãos, pode muito bem nos dizer isso. Ou o texto do Velho Testamento pode muito bem nos ensinar isso. Davi caiu na biografia do homem segundo o coração de Deus. Há lá um pecado escandaloso. Mas Deus fez questão de tratar aquele pecado. Davi sofreu as consequências terríveis do pecado na sua vida. E ele diz: olha, enquanto eu me calei, quando eu tentei ali dar um jeito para que aquele pecado não vazasse, para que aquele pecado não se tornasse público, e aí a minha vida viesse a prejudicar a nação inteira, o povo de Deus, Davi tentou esconder ali. Deus diz assim: Davi, o profeta diz: Davi, Deus perdoou o teu pecado, mas a espada jamais se apartará da tua casa. O que tu fizeste às escondidas, Deus vai fazer de graça aqui. Ou seja, o teu pecado vai explorar as fronteiras da sua própria casa. Eu vou te expor. Deus perdoa, irmãos. É lógico, Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas as consequências do pecado sobre a vida cristã são terríveis. Sobre a igreja é terrível. E é isso que Cristo quer nos alertar. Ou você corta, ou ele vai lhe prejudicar. Ou você corta, ou ele vai vazar. Ou você seja enérgico em arrancar, ou ele vai extrapolar os limites do seu próprio esconderijo. Ele vai vazar. E há condições, irmãos, que é preciso arrancar do membro para que todo o corpo seja preservado. Jesus diz aqui: olha, se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar esmandeta na vida do que ter as duas mãos e eles para o inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Se teu pé te faz tropeçar, corta. Se teus olhos te faz tropeçar, arranca. Ou seja, há condições em que, para se preservar o todo, é preciso arrancar uma parte. Isso a própria medicina nos ensina. Quando um membro de um corpo é tomado por gangrena, ou você arranca o membro superior ou inferior, ou aquilo vai afetar os demais. Precisa cortar urgentemente. Não há mais tratamento. A única condição é cortar, é amputar. E aí há condições que levam os homens às ações extremas. E o que Cristo está explicando é que o pecado exige de você ações extremas. Você ainda não entendeu isso. Há coisas que você está tão habituado a fazer, te prejudica, sua consciência não é afetada mais. Há caminhos que você trilha que para você é tão natural, há coisa que você vê, que você está tão envolvido, que você não consegue mais perceber a destruição que aquilo vai lhe causar, virou um hábito. E aí, meu filho, só uma atitude extremamente radical para vencer. J. Adams, irmãos, aconselhando um homem que havia tido um caso extraconjugal, e após muito tempo ele deixou o caso extraconjugal e voltou a conviver de maneira mais séria com sua esposa. Mas procurou J. Adams com problema, dizendo: olha, eu não tenho mais amor pela minha esposa, não sinto mais nada por ela, não dá mais. E o conselheiro cristão então foi se assentar com ele e com a esposa para conversar com ele. E perguntou para ele:
Você guarda cartas da mulher com quem você teve em caso extraconjugal? Guarda. Você tem a chave da casa dela? Tenho. Você passa pela porta da casa dela todo dia? Tem, passo, mas não entro. Você tem foto dela? Tem. Guerradas diz, ou você morta, ou você não vai vencer este pecado. Tomou a chave da mão dele, entregou à esposa e disse, mande pelos sedex agora para ela. O pecado exige tratamento sério, irmãos. Seríssimo. E um comentarista, pregando o texto, diz o seguinte: às vezes você pode pensar que a atitude de Cristo soa muito como superficial. Cortar, isso não produz consciência. E ele diz, olha, o natural é que é prejudicial. Hoje o natural nos leva ao pecado. E todo dia nós estamos usando coisas artificiais para nos adequar à vida. Um despertador para acordar no horário, porque você não acorda mais naturalmente. Ou seja, você tem que usar coisas que do ponto de vista seu é natural, mas que é a única maneira com a qual você vai vencer aquilo que virou um hábito na sua vida. Seja coisa que você esteja vendo, seja caminho que você está trilhando, seja coisa que você esteja fazendo, e que você ouve, mas não consegue porque virou um hábito. O Evangelho está dizendo, trate seriamente agora. Corte agora. Faça, pois, morrer a vossa natureza terrena, como diz Paulo. E Paulo dizia, olha, eu, Paulo, reduzo o meu corpo à escravidão, para que pregando a muitos eu não venha a ser reprovado. Ou seja, Paulo se colocava sob uma disciplina terrível, mas não uma disciplina que era fruto da sua própria força, mas Paulo usava os próprios recursos da graça, pois isso confirma em 2 Timóteo capítulo 12, quando Deus diz a ele, Paulo, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, Paulo, com a graça que Deus estava derramando sobre a vida dele, ele vivia uma vida disciplinada para não escandalizar aqueles a quem ele estava ensinando. Ele disse, eu reduzo o meu corpo. E a ordem bíblica é, façam morrer a vossa natureza terrena. Ou seja, não brinque com o pecado. Não brinque com aquilo que vai levar você fatalmente à destruição. Mas alguém pode perguntar o seguinte: Jesus aqui está ensinando que alguém que não corre o risco de perder a salvação, de não entrar no reino. Não é não, irmãos. Um cristão, ele não tem prazer na sua transgressão, ele não tem prazer em permanecer na prática do pecado. Não é isso que Cristo nos chama a fazer, e não é dessa maneira que Cristo nos chama a viver. Cristo nos chama, no seu discipulado radical, a tratarmos o pecado com seriedade, e que você é um agente responsável no caminho da salvação. Você não é aquele passivo que está esperando o tempo todo Deus tratar os pecados do seu coração. Se Deus não tratar, eu não largo. Se Deus não santificar, eu não me santifico. Não, nós somos responsáveis no caminho da salvação. E somos responsáveis por tratar a vida que Deus nos deu de uma maneira responsável. E combater veementemente aquilo que prejudica. Através dos olhos, através das mãos, através do caminho. Então, a advertência de Cristo é que você tem que cortar. A advertência de Cristo é que você tem que tratar o pecado com seriedade. A advertência de Cristo é que se a sua atitude, ou a atitude sua que lhe leva ao prejuízo, que você muitas vezes faz por hábito, não consegue mais vencer, se não for através de uma atitude radical, desligar, abandonar, sair, cortar. Cristo está dizendo, faça. Ou seja, negue a si mesmo.
Negue o seu eu, negue a sua natureza que lhe conduz ao pecado, para viver uma vida que agrade a Deus. Para viver uma vida que agrade a Deus. E dentro da exortação, Cristo inclui a advertência do inferno, a realidade do inferno. Ele diz, olha, é melhor você entrar na vida sofrendo prejuízos, tendo que perder, tendo que negar, tendo que abandonar, do que viver a realidade do inferno. Ou seja, ele inclui a advertência ou a advertência do inferno, a realidade do inferno. E Jesus descreve o inferno como um lugar de tormento, uma realidade como um sofrimento eterno. E a palavra utilizada por ele aqui é Geena, ou Gehenna. Essa palavra, irmãos, ela descreve o vale dos filhos de Inom, que ficava próximo à cidade de Jerusalém, local onde Acás levantou uma imagem ao deus Moloque, uma estátua lá ao deus Moloque. E era neste local, Vale de Inom, onde se praticava o sacrifício de crianças. Os pais levavam os filhos para sacrificar a Moloque. Os pais colocavam ali seus filhos, oferecendo-os para um sacrifício a Moloque. Então assume um rei chamado Josias, que empreende uma reforma religiosa em Jerusalém e declara aquele lugar, Vale de Inom, como um lugar imundo, maldito. Quando isso ocorre, o lugar passou então a ser de local de adoração ou sacrifício de crianças para um depósito de lixo. Depósito de lixo. Ou seja, lá eram colocados e jogados todos os tipos de dejetos. Lugar imundo, mal cheiroso. E onde havia lixos, ou onde há lixos, a proliferação de vermes. Por isso Cristo utiliza, o verme não morre e o fogo não apaga. E lá, irmãos, continuamente se colocava ou se acendia fogo para que aquele lixo fosse continuamente queimado, destruído. Mas o que Cristo está dizendo, olha, o Vale de Inom é uma sombra pálida do que vem a ser ainda a realidade do inferno. Pois lá o fogo não apaga e o bicho não morre. Ou seja, a realidade será mais terrível do que o símbolo. Ou seja, o inferno será uma realidade eterna, dura. Mas o que representa o inferno aqui no texto? O que representa o inferno? O inferno, irmãos, representa o local ideal para aqueles que vivem à margem da vontade de Deus e vê. É isso que Cristo está dizendo. As pessoas que amam o pecado, o prazer, que buscam viver a realidade do pecado em suas vidas, que amam mais as trevas do que a luz, não há lugar mais ideal do que o inferno para elas viverem. Porque é no inferno onde elas viverão eternamente, sem receberem uma influência de Deus, da graça, do Evangelho, não vão ouvir pregação, não vão ouvir ensino. No inferno elas serão entregues a elas mesmas. Ou seja, longe de qualquer influência divina. E Cristo não se ouvida a falar dessa realidade. Alguns podem pensar que a misericórdia ia ocultar a realidade do inferno. Mas Jesus, como um mestre sincero, não faz questão de mostrar a realidade futura da vida daqueles que vivem à margem da vontade de Deus, que não receberam o amor, a verdade para serem salvos, serão entregues a si mesmos, eternamente. Viverão a realidade mais plena e profunda dos seus próprios pecados, da sua própria vida. Pois observe que o que Cristo está dizendo, ensinando, que o Evangelho muitas vezes
tem o propósito de salvar-nos de nós mesmos, antes de tratar nosso vizinho. Este evangelho precisa tratar nós mesmos primeiro. Você precisa ser salvo de você mesmo. Você precisa ser transformado de você mesmo, do seu orgulho, do seu pecado, da sua vontade de viver longe da vontade de Deus, da sua vontade de viver longe do governo de Deus, da sua vontade de viver aquilo que você gosta, os seus prazeres, as suas nódoas, os seus pecados. O evangelho quer nos tratar na raiz dos nossos problemas, na raiz das nossas desobediências, do pecado. Trate a você com seriedade. Cuide da sua vida espiritual. Cuide de você mesmo. Seja sério para com aquilo que te leva ao prejuízo. Corte aquilo que te prejudica. Mas não só prejudica a você, prejudica também aos demais que estão junto com você no corpo. Seja sério. Busque a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso o terceiro ponto é: você precisa se avaliar constantemente como está o seu gosto. Como está o gosto da sua vida, o gosto do seu sal. Verso 49: porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Irmãos, a impressão é que Cristo parece que muda aqui o tom. Alguns estudiosos dizem que 49 e 50 de Marcos capítulo 9 são os textos mais difíceis para interpretar. E Jesus também vai terminar sem deixar de advertir aqueles a quem ele chamou, e vai usar na sua advertência o sal, o fogo, o sabor. Agora, nós que somos as pessoas da era da geladeira, né? Nós não temos muita percepção da importância do sal, ou da importância que era o sal no contexto de Cristo. O sal, irmãos, tinha função para quase tudo no mundo aqui. Preservar, temperar, dor de dente, para tudo ou quase tudo se usava sal. E Jesus utiliza o sal como metáfora para descrever a vida cristã e a posição dos cristãos no mundo. Salve o vosso sal, brilhe a vossa luz, que vocês salvem. E a Torá, irmãos, era considerada como um sal, a Bíblia do Velho Testamento, porque ela conferia consistência à existência humana. Ensinava o homem a viver uma existência de acordo com a vontade de Deus, viver uma vida saborosa, uma vida saudável, sem botar sal em excesso, mas uma vida de acordo com a vontade de Deus. No mundo antigo, ou melhor, no culto do Velho Testamento, os sacrifícios de manjares, Levítico capítulo 2, verso 13, eles eram temperados com sal antes de serem oferecidos a Deus. Deus diz assim: nos sacrifícios de manjares, de comidas, não deixem de colocar o sal da aliança. Ou seja, o sal era um símbolo da aliança, ou seja, dava valor perpétuo àquele sacrifício oferecido por Deus. Preservava o valor daquele sacrifício no tempo. Essa era a ideia. E também se tornava-se um sacrifício agradável a Deus, porque estava sendo oferecido de acordo com a vontade de Deus, e lá estava o sal da aliança. O sacrifício era salgado com o sal da aliança. O problema é que Cristo diz assim: cada um será salgado com fogo. O que é que o fogo simboliza?
O fogo aqui, no verso 42, 49 e 50, já não é mais o fogo que destrói, o inferno. O fogo aqui já é um fogo que proporciona sabor. Ou seja, cada um será salgado com fogo. O que Cristo está tentando nos ensinar, ou nos ensinando, é que o fogo utilizado por Deus na vida cristã, sobre a vida dos discípulos, sobre as nossas vidas, é um fogo que tem a função de preservar, de nos levar a um objetivo, de nos levar a uma espécie de purificação. Ou seja, esse fogo aqui tem o propósito de nos trazer de uma vida que está sendo conduzida para longe do propósito de Deus, para perto do propósito de Deus. Essa vida que está aqui, ó, esse pezinho que está caminhando para a direita e perdendo o gosto, perdendo o sabor, esse fogo do Senhor sobre a vida do discípulo tem o propósito de purificar e levá-lo para o propósito ou para o centro da vontade de Deus. Voltar a deixar sua vida com sabor, com gosto. Ou seja, Deus está temperando a vida dos cristãos através do fogo purificador, a fim de que eu e você, nós, vivamos uma vida que seja agradável a Ele. A Ele. Isso tem tudo a ver com o que Pedro disse, com o que Tiago disse. Pedro diz: olha, irmãos, não estranhei o ardente fogo que vem sobre vós, como se coisa estranha vos estivesse acontecendo. Mas Pedro diz: este fogo tem o propósito de provar-vos. A ideia ali é de provar para aprovar a vossa fé, que é muito mais valorosa do que o ouro, e é purificada assim como o metal através do fogo. Como disse Tiago, tem de bom ânimo quando passares por várias provações, porque a provação leva o cristão à maturidade, a fim de que não sejamos imaturos nem imperfeitos no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que você se torne um cristão maduro, um cristão salgado, um cristão que tenha uma vida que reflita a glória de Deus. E para te salgar, Deus muitas vezes usa o fogo. Para te salgar ou para te trazer de volta, Deus utiliza o fogo. Sabe por quê? Porque esse não é o fogo que simboliza aqui a sua disciplina, a sua graça, o seu propósito que não se interrompe sobre nós. Você vai se tornar um sal sem gosto. Você vai se tornar um sal sem sabor. E esse processo de Deus em nós, em nos tratar à sua maneira, é para que nós não perdemos o sabor, o sal que simboliza a sua aliança conosco em Cristo. Você precisa ser sal, irmão. Você precisa ter sabor na vida cristã. Você precisa cumprir o propósito de Deus no mundo. Você foi chamado para isso. E o sal aqui, ou o sabor que nós devemos ter, ou o sal que devemos ter na vida, não é um sal que preserva valores errados do mundo, mas o sal aqui é o sal que tempera a vida, é sal que demonstra o sabor da vida cristã no mundo, que reflete como se viver para Deus, que reflete como Deus quer que o homem viva para Ele, que reflete como Deus criou o homem para o seu propósito. E você, vivendo conforme a vontade de Deus, você vai produzir gosto. E o final do texto confirma isso. Olha o que Jesus diz: bom é o sal. E como era bom no mundo da época? Preservava, temperava, era utilizado para várias coisas. Mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Irmãos, de maneira química, o sal não se torna insípido, não deixa de ser sal.
O sal que Cristo está utilizando aqui era um tipo de sal que era retirado do mar e que se tornava insípido, sem gosto, sem sabor. Ou seja, ele está dizendo que o sal é bom, mas se ele perder as suas qualidades ou suas características que tem a função de preservar, de temperar, para que serve esse sal? Agora, que valor tem a nossa vida longe da vontade de Deus? Que valor tem a vida do homem longe da vontade de Deus? Que propósito tem a vida humana longe da vontade de Deus? Por isso Cristo diz, olha, tenha sal em vós mesmos. Nós não somos salvos, mas tenha sal em você mesmo. E paz uns com os outros. Veja como a paz uns com os outros, ela flui de uma vida saudável. Tenha sal em você e paz uns com os outros. Ou seja, Deus é poderoso para restaurar o sabor das nossas vidas. Restaurar este sal que está se tornando insípido a partir de uma conduta que está sendo levada para longe da vontade de Deus. E Deus é poderoso. Porque esse porquê aqui tem um tom de conclusão, de sublinhar aquilo que ele já disse. Ou seja, na vida cristã, na vida daqueles que de fato foram chamados por Deus, aquele que começou em nós a boa obra levará à conclusão final, ao seu propósito final, e para isso ele salva a minha e a sua vida com fogo. Ele trata, ele disciplina, ele corrige, ele preserva, ele usa tratamento duro muitas vezes, ele manda fogo da tribulação muitas vezes, para que você volte. Para que você volte. Jeremias, irmãos, capítulo 2, Jeremias diz assim. Jeremias não, Deus dizendo através de Jeremias: espantai aos céus, espantai. O meu povo trocou cisternas que jorram águas por cisternas rotas. O meu povo trocou a mim, manancial de vida, por cisterna que não retém água. Às vezes aquilo que você está vendo para você é bom. Aquilo que você às vezes está trilhando ou fazendo para você vai produzir uma conclusão boa para a sua vida. Mas é morte, meu filho. É morte. É cisterna que não produz vida. É cisterna que não retém água. As nossas vidas, irmãos, devem constantemente ser passadas pelo crivo da palavra de Deus. Suas escolhas, suas decisões, tudo deve estar envolvido em cumprir a vontade de Deus. É para isso que nós somos chamados. É para isso que você foi chamado. E isso envolve tratamento duro contra o pecado. Isso envolve seriedade no tratamento da nossa maturidade cristã, do nosso crescimento, da nossa santificação. Isso envolve uma leitura diária das nossas atitudes, do nosso sabor, da nossa condição. Como está o seu sal? Como está o seu gosto? Como está o seu tempero? O cristão deve constantemente se avaliar. Paulo diz isso aos irmãos de Corinto: examinai a vós mesmos se estáis na verdade. Você deve se avaliar todos os dias. Sua conduta deve ser avaliada todos os dias. Cuidado o olhinho no que vê. Cuidado o pezinho no que trilha. Cuidado a mãozinha no que faz. O pecado destrói, irmãos. E Deus nos chama à santidade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra, e que de uma maneira tão simples, Senhor, está nos advertindo nesta noite acerca daquilo que olhamos,
brilhamos e fazemos, Senhor. E que transgridem a tua vontade, a tua lei, a tua moral, a tua santidade. E que vai escandalizar o teu reino, vai escandalizar os pequenos, vai trazer prejuízo à igreja, à família. E quantos prejuízos, ó Deus, a desobediência traz. Mas tu nesta noite nos chama ao arrependimento, mais uma vez. Tu nos chama a voltarmos para ti, ó Deus, e vivermos uma vida de discipulado sincero, verdadeiro, consciente. Viver a santidade, ó Deus, porque assim como o Senhor é santo, tu nos chama a ser santos. Viver a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E para isso, ó Deus, todos os recursos que conduzem à vida e à piedade que espelham, nós já temos, ó Deus. Nós temos a graça, nós temos a palavra, somos participantes do teu Espírito, da tua natureza, temos a comunhão, temos todos os recursos, ó Deus, que nos conduzem à vida e à piedade. Mas somos muitas vezes lenientes, preguiçosos, desobedientes, recalcitrantes, para não vivermos o teu padrão, Senhor. Mas tu nos chama a negar a nós mesmos. Tu nos chama a cortar, a abandonar, a deixar, a arrancar, a sofrer prejuízos, ó Deus. Qualquer que seja ele, tu nos chama a viver os prejuízos, para viver a tua vontade, Senhor. Purifica-nos, ó Deus, através do teu fogo purificador. Restaura o sabor da nossa vida cristã. Restaura o sabor da oração. Restaura o sabor da comunhão. Restaura o sabor, ó Deus, da leitura bíblica. Restaura o sabor do compromisso com a tua palavra no mundo, na escola, no trabalho, na relação com os amigos ímpios. Restaura em nós o sabor de vivermos a tua vontade, Senhor. Amém. É o que nós te pedimos. Livra-nos, ó Deus, de nos tornarmos insípidos, sem valor, sem gosto. Livra-nos, ó Pai. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.